a gente tem hoje, politicamente parando e pensando, a gente tem muito forte os dois lados, né? O lado da esquerda com, teoricamente, o Lula e, entre aspas, a direita ali com o Bolsonaro, certo? Nós temos uma pequena, entre aspas, terceira via tentando emergir, que seria, teoricamente, o Sérgio Moro. Hoje eu acho que é o único cara que seria viável para uma terceira via. Não que ele seja um cara que a gente quer falar, não, é nóis. Não é isso que eu tô querendo dizer, tá? Mas pensando no Adriano Gianturco, da ciência política, e ele fala muito da questão do eleitor do meio, sendo o cara que vai decidir a eleição quando você tem uma polarização assim, ou então quando você vai para um segundo turno, né? E esse cara tá cagando um ano antes da eleição sobre a eleição, né? Então, mas não existe uma vantagem olha o que eu tô querendo dizer aqui, eu não sei se vocês estão entendendo, mas assim, o cara da esquerda, ele tá para um lado, certo? Bem para um lado. O cara, voto de opinião. Dito da direita, ele tá para um outro lado. São dois nichos muito demarcados. Não seria muito mais fácil pro Sérgio Moro conquistar esse eleitor do meio num eventual segundo turno? O que eu tô pensando assim, se esse cara for pro segundo turno, a chance dele ganhar é muito grande. Porque ele tá muito mais próximo do eleitor do meio, que é quem define, teoricamente, pela ciência política, que eu li do livro Animal, do Adriano Gianturco. Um amigo muito querido, Adriano Gianturco. Que fala isso. Então, assim, o Moro, se ele tem uma condição inteligência estratégica de ganhar a eleição, cara, porque ele tem a ciência política do lado dele. E o que você acha by heart, assim? O que você acha para além da análise política, enquanto cidadão? Eu acho que o Moro vai surpreender. Eu acho. Achismo, né? Sim, claro. Nós estamos tomando cerveja aqui falando de política. Eu tava ali em Brasília quando o grupo dele o levou para dentro do Senado, para fazer um discurso lá dentro do Senado a favor do teto de gastos. Eu fiquei muito impressionado. Ele está mais articulado, ele certamente está fazendo media training, ele certamente está fazendo alguma coisa ali até a voz, aquela coisa, tá derrapando menos, é um cara que tá vindo assim com uma visão. Ele já passou por situações de aperto, assim, né? E saiu muito bem. Sim. Em suma, eu concordo muito com essa leitura aí, de que a gente pode se surpreender. Porque nesse momento, os caras estão loucos fazendo campanha e tal. Cara, o cidadão médio só essa galerinha maluca de Facebook que tá lá se matando, se xingando, mas os outros estão trabalhando, pensando na vida. Isso defendendo vai se decidir dele, uma semana antes do voto. Porque só aparece para esse cara, o Average Joe, há 3 meses antes da eleição. E ali na bolinha da direita, e ali na bolinha dos liberais e tudo, você vê cada vez mais dificuldade em manter uma posição favorável a Bolsonaro. Puta fodida isso. Assim, cada vez mais. Muito bem ilustrado pelo exemplo que você falou. Vai aí, ficando, né? vai ficando mais rarefeita. Vai chegando uma hora que o problema, ela vai ficando rarefeita. Quanto mais vai evoluindo, mais rarefeito. A não ser que você abra a mão da racionalidade, né? Da sapiência, né? Que você falou. A decisão livre. E aí o ponto que as pessoas que exercem alguma influência têm que se basear em alguma coisa. Quanto mais rarefeito for ficando, mais elas têm que decidir o que elas vão ser da vida. Você vê, cara, essa galera que era do movimento liberal e que passou a ser do movimento bolsonarista, e isso acontece muito também porque as redes dos caras se multiplicam. Então você tinha caras, eu não vou nominar aqui por questão de gentileza, mas vocês sabem muito bem de que eu tô falando. O cara tinha lá 100 mil, 200 mil seguidores, de repente ele começa a trocar afagos, aí o presidente negociou seus princípios. Negociou os princípios, falou, pô, agora eu tô com 3 milhões de pessoas e tal, que aquela galera vai lá para proteger, para se juntar e tudo. Então, é ridículo. As coisas que o cara escreve, as coisas que o cara diz, são insustentáveis para um menino de 5 anos que consiga fazer Lego. Sabe assim, essa peça aqui que é um triângulo, isso aqui é um quadrado. Você tá vendo que não encaixa? Teteto. Não, o teteto é basicamente isso que ele acabou de falar. Pra quem não pra quem não leu o teteto, não precisa mais ler. Eu acho engraçado que ele foi tão gentil e sutil que ele falou pessoas. Existem redes de broadcast, rede de notícias que se prostituíram para poder o exercício retórico para sustentar essa posição, ele atingiu um grau de um paroxismo, um grau de absurdo, que qualquer pessoa que não esteja tão apaixonada fala, velho,
Não dá mais. Não dá para apoiar isso daí. Tá, beleza, tem algumas coisas que são elogiáveis ali no canto e tudo. Sabe o dia que... Só sobrou pro Bolsonaro o voto utilitário, né? Com todo amigo bolsonarista que eu tenho, que conversa, que ainda defende, ele só fala, cara, mas é pior... Teu PT é o mal menor, né? Então, assim, não estou dizendo que não estou dizendo que seja mentira, mas assim, é um argumento muito frágil diante da... Nós estamos falando política com P maiúsculo. O argumento, mas o argumento só se sustenta hoje na polarização. Na polarização do segundo turno. Sim. Você deu um nome tão bonito, tão claro. O argumento bolsonarista cabal só se sustenta no ideal segundo turno. Vê se eles se atacam a ponto de se prejudicarem fortemente. Eles se retroalimentam. Você viu o Lula indo pra rua contra Bolsonaro? Não vai nunca. Eu falei essa semana. Desse cara. A menor chance do Bolsonaro ser preso. A menor chance do Bolsonaro ser preso é se o Lula for presidente. Com certeza. Com certeza. Então, essa retroalimentação. É a retroalimentação da maluquice. Agora, e por conta disso, não me surpreenderia, cara. Ali, nas últimas semanas, ou se consolidando com essa possibilidade de terceira via, o Moro, de repente... E outra, o Moro tem um capital político que a gente não deve ignorar da Lava Jato. A Lava Jato está muito presente no imaginário, né, do brasileiro médio. Você acha que tá? Porque eu tinha certeza que estava, porque eu vi os 4 milhões de pessoas. A gente foi, nós três na Paulista. E das conversas seminais desse podcast foi exatamente isso. Será que porque foi condenado, não é que foi condenado, mas foi retirado a condenação lá no Sul? Será que o brasileiro, suspeição? Será que o brasileiro esqueceu as manifestações de rua? Para quem viveu, acredita que é impossível que seja possível isso. Para quem atua na política de forma mais ostensiva ou de maior vivência, diz que isso é natural e que isso é do jogo e tudo mais. Que você acha, assim, da tua opinião? Eu acho que ainda está muito presente no imaginário médio do brasileiro. Isso. Acho que foram manifestações muito fortes. O próprio Bolsonaro é o resultado também de um clima de lava-jato, de todo aquele combate à corrupção. Ele surfou. Vocês vão se lembrar desse episódio do aeroporto, que não foi nem que o Moro não quis cumprimentar o Bolsonaro, que o Moro não viu o Bolsonaro, mas o Bolsonaro ia atrás do Moro. Porque estar vinculado à ideia ao Moro, estar associado ao Moro, era um golaço. Ele foi atrás do Moro. Cara, eu acho que está tão correto. Antes da campanha, ele foi buscar o Moro, que ele tinha duas bandeiras. Uma chamava-se Guedes, que permaneceu um pilar, e outra chamava Moro, que falou assim: você tá maluco, tô fora. Exatamente. Mas ele tinha 2 pilares. Exatamente. E quando ele começa... Você sabe, quando eu estava em São Paulo também, conversando com o Hélio Beltrão, lá do Instituto Mises Brasil, e tava o Rodrigo Marinho, que é um dos... Hélio Beltrão, gênio demais, hein, velho? Nossa cara, senhora. Fantástico, faz um belo trabalho na defesa das liberdades. E quando o Moro declarou que estava saindo do governo e o Bolsonaro marcou aquela entrevista coletiva ali no fim da tarde, 5, 6 da tarde, eu falei, dependendo do que esse cara falar, o governo dele acabou. Sim. E não deu outra. Falou um punhado de pataquada. Eu olhei pros caras e falei assim, o governo desse cara acabou. Porque ali é o cara que sangrou no tanque do tubarão. Ele fez assim, tuc. A gota de sangue fez tuc aí já no tanque do tubarão. Assim, Brasília fez assim, você quer trabalhar? É a brecha. Vem no colo da papai aqui, vem aqui, senta aqui. Abraçado com o Collor, abraçado com aquela desgraceira e com a cara de quem não fez isso. Porque ele saiu de um polo e foi pro outro. Teve que se vender. Eu sempre fui centrão. É bonito isso. Eu sou centrão. O cara é muito bonito isso que ele fala assim. Mas as pessoas isso, agora tem aquilo. Mas as pessoas tratam o ideal político porque assim, eu acho que talvez isso seja um dos maiores pecados do Bolsonaro. Vamos chamar de pecado, para não chamar de crime. Ele matou a consciência política de milhares de pessoas que estavam despertando, né? E que falava, caralho, eu acreditei isso é imperdoável, cara. Isso é imperdoável. Isso daí é o que mais me arrebenta. Não me arrebenta o fato de você descobrir que uma figura política é tudo aquilo que a gente imaginou que ela pudesse ser mesmo. Sim. Né? A gente está falando de um cara que nunca teve escondido assim, que você olhava o histórico político dele, você sabia também que não era lá uma coisa maravilhosa. Era uma alternativa. Se ele tivesse feito... Eu fiz posts elogiando o Bolsonaro nesse sentido.
Eu falava, essa postura socrática do Bolsonaro vai nos salvar. O que eu não sei, eu não sei. Eu jogo para quem sabe. Eu busco quem sabe. Genial, mas é isso mesmo. Quem sabe tudo. Quando ele começou a ferrar tudo, quando ele falou assim, não, mas eu é que mando aqui e agora eu começo a te desautorizar.